Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do BioF5 Online, uma atividade realizada pelo PET Biologia UFC, em que reunimos assuntos da atualidade que podem estar presentes no Enem. No episódio de hoje, iremos abordar o tema de divisão celular. Vamos lá? Todos os seres vivos possuem suas características descritas dentro do seu material genético, o DNA. E esse material, por ser tão importante para a definição e sustentação da vida, precisa estar bem guardado. Sendo assim, os seres vivos são formados por células que em seu interior possuem organelas e um núcleo para armazenar esse material genético. Os seres humanos são originados pela união primordial de duas células, o espermatozoide e o óvulo, que são as nossas células reprodutivas. A união dessas células dá origem ao zigoto, que por sua vez dará origem a todas as outras células do corpo, chamadas de células somáticas, muito diferentes das células reprodutivas. E essa diferença pode ser entendida através da divisão celular. Podemos dizer que existem dois tipos de divisão celular, a mitose e a meiose. E para aprender o processo de cada uma delas, devemos entender alguns conceitos importantes. Primeiramente, o nosso material genético, o DNA, é muito grande para caber dentro das nossas células. Por isso, ele se compacta na forma de cromossomos. Cada cromossomo é constituído por duas cromátides, chamadas de cromátides irmãs, que se encontram ligadas através do centrômero. Os seres vivos possuem quantidades diferentes de cromossomos, e possuir um maior número deles não significa ser mais ou menos complexo. Por exemplo, a Ophioglossum reticulatum, parente da samambaia, possui 620 pares de cromossomos, enquanto o cão possui 39 pares. Compreendido isso, devemos então entender o que são células diploides e células haploides. Para isso, vamos usar como exemplo uma célula humana. O ser humano possui 46 cromossomos, agrupados em duplas, ou seja, um cromossomo completa o seu par, e por isso as células são chamadas de diploides. Os dois cromossomos de cada par são do mesmo tipo, pois possuem a mesma forma, o mesmo tamanho e o mesmo número de genes. Em cada dupla cromossômica, temos um sendo de origem materna e outro de origem paterna. As células diploides são as células somáticas. São elas que constituem praticamente todo o ser humano, exceto os nossos gametas, que são as células haploides, ou seja, possuem metade do número total de cromossomos, que nesse caso é 23. Sendo assim, quando ocorre a fecundação e junção dos dois núcleos haploides, há uma formação de uma célula diploide completa. Para finalizar esse conceito, normalmente nós denominamos células diploides de 2N e células haploides de N. Por último, devemos entender o que é intérfase, que nada mais é do que todo momento em que a célula não está se dividindo. A intérfase é subdividida em 3 fases, G1, S e G2. Na fase G1, as células aumentam de tamanho, produzem RNA e sintetizam proteínas. Na fase S, ocorre a síntese de DNA e a sua quantidade no núcleo da célula é duplicada. E por fim, temos a fase G2, que corresponde ao intervalo entre a síntese de DNA e a divisão celular. Nesse estágio, a célula continua crescendo e produzindo proteínas. Depois de entender esses conceitos, vamos finalmente falar das divisões celulares, começando pela mitose. A mitose é usada para quase todas as necessidades de divisão celular do nosso corpo. Ela adiciona novas células durante o desenvolvimento e substitui células velhas e desgastadas ao longo da vida. O objetivo da mitose é produzir células filhas que são geneticamente idênticas às células mães, com nenhum cromossomo a mais ou a menos. O processo de mitose se organiza em 4 etapas: prófase, metáfase, anáfase
e telófase. Bem, e o que acontece nessas fases? Na prófase, ocorre a desorganização dos cromossomos e o desaparecimento na membrana nuclear, chamada de carioteca, e consequentemente do núcleo, organela celular que contém todo o DNA da célula. Nessa fase, surgem também as fibras proteicas do fuso mitótico, ou fibras do fuso. Na prófase, os cromossomos já duplicados desde a intérfase passam por um processo contínuo de condensação, ou espiralação, que começa a torná-los visíveis ao microscópio. Durante a metáfase, os cromossomos atingem o estado máximo de condensação, tornando-se bem visíveis. Nessa etapa, as fibras do fuso se ligam aos cromossomos, alinhando-os ao longo do centro da célula, em um ponto conhecido como placa equatorial ou placa metafásica. Já na anáfase, ocorre a separação das cromátides irmãs, e cada metade migra para um dos polos da célula. Essa migração deve-se ao encurtamento das fibras do fuso. Por fim, na telófase, os cromossomos já situados nos polos celulares descondensam-se e a carioteca se recompõe, promovendo a reconstituição dos núcleos. Ao final da telófase, temos também a citocinese, que separa as membranas celulares das duas novas células formadas, promovendo finalmente a divisão celular. Agora, vamos falar da meiose, que possui caráter reducional quando nos referimos à quantidade de material genético presente nas células finais resultadas da divisão. A meiose é utilizada apenas para um propósito no nosso corpo, a produção de gametas. Seu objetivo é fazer células filhas com exatamente metade dos cromossomos da célula inicial. Na meiose, uma célula diploide origina 4 células haploides. A meiose é subdividida em 2 etapas, cada uma contendo 4 fases. Essas etapas são meiose 1, composta pelas fases de prófase, metáfase, anáfase e telófase 1, e meiose 2, composta pelas etapas de prófase, metáfase, anáfase e telófase 2. Antes de entrar na meiose 1, a célula precisa primeiro passar pela intérfase. Da mesma forma como na mitose, a célula cresce durante a fase G1, copia todos os seus cromossomos na fase S e se prepara para a divisão durante a fase G2. Durante a prófase 1, diferenças com a mitose começam a aparecer. Além dos cromossomos começarem a se condensar, que nem na mitose, na meiose 1 eles também se pareiam. Cada cromossomo cuidadosamente se alinha com seu par homólogo, de forma que os dois se combinem ao longo de suas porções correspondentes por todo o seu comprimento. Nesse momento, acontece um evento denominado de crossing over, onde as cromátides irmãs ou cromátides homólogas se quebram em certos pontos e em seguida há uma troca dos pedaços correspondentes entre si. Os pontos onde acontecem crossovers são mais ou menos aleatórios, levando à formação de cromossomos novos e recombinados, com combinações únicas de alelos. Sendo assim, esse processo promove um aumento na variabilidade genética. Após o crossing over, damos início à etapa de metáfase 1, que é quando o fuso começa a capturar os cromossomos e movê-los em direção ao centro na placa metafásica. Isso pode parecer familiar em relação à mitose, mas há uma mudança. Cada cromossomo se prende a fibras de apenas um dos polos do fuso, e os 2 homólogos de um par se ligam a fibras de polos opostos. Assim, durante a metáfase 1, são os pares de homólogos que se alinham na placa metafásica para a separação e não os cromossomos individuais, como na mitose. Na anáfase 1, os homólogos são separados e levados para polos opostos da célula.
No entanto, as cromátides irmãs de cada cromossomo permanecem unidas umas às outras e não se separam. Finalmente, na telófase 1, os cromossomos chegam aos polos opostos das células. Em alguns organismos, a membrana nuclear se reorganiza e os cromossomos se descondensam, mas em outros, esta etapa é pulada e as células rapidamente entram em outro ciclo de divisão, a meiose 2. As células passam da meiose 1 para a meiose 2 sem copiar o seu DNA. A meiose 2 é um processo mais curto e mais simples do que a meiose 1 e comumente é pensada como a mitose das células haploides. As células que entram na meiose 2 são aquelas formadas na meiose 1. Na meiose 2, as cromátides irmãs se separam formando células haploides com cromossomos não duplicados. Durante a prófase 2, os cromossomos se condensam e o envelope nuclear é rompido. O fuso é formado e as fibras do fuso começam a capturar os cromossomos. Nesse caso, as duas cromátides irmãs de cada cromossomo são capturadas por fibras de polos opostos do fuso. Na metáfase 2, os cromossomos se alinham individualmente ao longo da placa metafásica. Na anáfase 2, as cromátides irmãs se separam e são levadas para polos opostos da célula. E na telófase 2, as membranas nucleares formam-se novamente em torno de cada conjunto de cromossomo. A citocinese separa as novas células, formando os produtos finais da meiose, 4 células haploides, nas quais cada cromossomo tem apenas uma cromátide. Em humanos, essas células haploides resultantes da meiose são os espermatozoides ou os óvulos. E é isso, pessoal. Esse foi o BioF5 de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado. Fiquem ligados nos nossos próximos episódios e não se esqueçam de acompanhar a gente nas nossas redes sociais. Até o próximo e tchau, tchau!